Aleluia, Jesus. Nessa noite nós já vimos aqui a irmã trazendo o testemunho que Jesus fez a libertação, deu a cura para ela de uma doença terrível. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu também fui liberta da epilepsia, irmãos. Sofri muito. O couro do meu rosto, que eu tenho hoje, não é o mesmo que eu nasci com ele. O diabo esfregava a minha cara no chão com prazer, porque eu não queria. A minha mãe não deixava eu servir a ele, que o meu pai era daquela outra religião lá, e queria me levar para lá. E os demônios queriam me levar para lá. E a minha mãe não deixava. E eu ia para o trabalho, jovem, bonita. Chegava lá, eu caía, e o povo ficava com medo. Naquele tempo, o povo era muito ignorante. E achava que se chegasse perto de uma pessoa dando uma crise de epilepsia, toda espumando, né? As pessoas corriam e me deixavam lá. Quando, enfim, eu voltava em mim, eu estava com o rosto ensanguentado, a língua toda ferida. Oh, aleluia. Mas a palavra de Deus é poderosa, como já foi dito nesta noite. É por isso que nós viemos aqui nesse culto de libertação. Viemos para buscar libertação. Aleluia, em todas as áreas da nossa vida. É só nós fazer como esse moço fez aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aí, o primeiro versículo diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Obrigado, irmãos. Podeis tomar assento. Aqui a gente vê uma coisa linda que aconteceu, irmãos, na vida deste moço. Aleluia. A palavra frisa que ele era um homem rico, só de bens materiais, irmãos. Mas a vida dele mesmo era pobre. Pobre de alegria, pobre de paz, pobre de tudo. Não tinha uma boa reputação, porque ele era um homem público, trabalhava, né, para as funções financeiras do Estado, e tinha muitas coisas obscuras, tinha muita corrupção, e sempre tem as manobras, tem o sistema, né, que quem não entra no sistema não fica. E certamente, para ele continuar sendo rico, ele continuou trabalhando naquela função e continuou trabalhando e continuou participando, talvez, de coisas erradas, porque ele mesmo confessou, né, que tinha defraudado alguém. Mas aí chegou o tempo que Jesus estava no seu ministério, operando maravilhas. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que o Nazareno, o menino lá de Nazaré, o menino lá da Galileia, agora já era um homem de 30 anos, 30 e poucos anos, e estava desempenhando, aleluia, uma obra muito grande, aleluia. E por onde que ele passasse, as coisas iam ficando mudadas. Muitas pessoas eram alcançadas, muitos enfermos eram curados, as pessoas oprimidas eram libertas. E ele trabalhava na cidade
E as conversas eram muitas. Daí, por fim, já não se falava mais de outra coisa. Só se falava do Nazareno. E aí ele chegava na casa do povo para cobrar o imposto. E o povo dizia, tu veio cobrar o imposto, né? Seu fulano de tal, devia ter falado para ele muitas coisas feias, né? Mas o Messias vai vir, quando ele vier, vai ser o nosso rei, porque até hoje eles creem assim, né? Que o Messias vai vir assim, para ser um governo terreno. Até hoje eles esperam um governo terreno para libertar Israel. E aí, de repente, ele ouviu falar que o Nazareno tinha curado o cego em Jericó. De repente, ele ouviu falar, e aquilo foi aguçando o desejo dele ver Jesus. E ali, ele fez um esforço, irmãos, que é lindo. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai lendo essa palavra e a gente vai sentindo e vendo que o que é bonito é que nada, qualquer esforço, não é todo esforço, qualquer esforço assim que a gente faz para Jesus, ele vê e ele recompensa. Sabe? Aí Zaqueu começou a ficar aguçado, desejoso. Sabe? Que muitas das vezes surge algum assunto, né? E a gente só vê falar. E depois a gente fala, gente, está todo mundo falando, deixa eu abrir aqui a internet para mim ver. Diz que é o Elon Musk lá, é o apoiador do Trump. Deixa eu ver aqui. Aí eu vi lá. Aí estava dizendo assim, a lua de mel dos dois já virou briga. Falei, pronto, prestou não. Então deixa para lá, são coisas dessa terra. Mas Zaqueu só via o ribuliço, né? Chegava no templo, os principais sacerdotes estavam enlouquecidos de inveja. A máquina política estava tudo desesperada. Porque para onde Jesus ia, a multidão o seguia. Para onde... Aí disse, pronto, tem que matar ele. Porque se não matar, o homem fala como ninguém nunca ouviu falar desse moço. É muito sábio. Aleluia, Jesus. Nós quer fazer o que ele faz e nós não conseguimos. Aí Zaqueu falou. E aí? Se informou. Quando que ele ia estar por ali? Aleluia, Jesus. Aí certamente devia ter seus funcionários, ter seus secretários. O homem era muito rico, né? Então ele deve ter mandado saber a rota de Jesus. Onde que Jesus ia passar, o lugar mais perto, a rota que Jesus poderia passar. Aí ele foi informado. E aí, aquele homem, aleluia, Jesus, ele fez um esforço, irmãos. Ele olhou para ele e falou, eu sou bem baixinho, a multidão é grande, no meio dessa multidão eu posso ser pisoteado, mas eu tenho que montar uma estratégia. Muitas das vezes, irmãos, para a gente ver Jesus, a gente tem que montar estratégia. Quantas estratégias eu montei? Quando eu aceitei Jesus, meu povo não aceitaram. E casei no ano, aceitei Jesus no outro. Em 84, dia 29 de julho, eu me batizei nas águas. Em novembro, o meu esposo falou assim, eu tinha 3 anos de casada, eu vou ali. E aí, 31 anos para aparecer. E depois de um tempo, o pastor que me batizou falou, agora você vai embora para casa dos seus pais, porque nós fomos transferidos e o outro pastor que vem não te conhece. Isso eu estava no Maranhão, meus pais na Bahia. E eu vim para a casa dos meus pais. Cheguei na casa do meu pai, já fui tendo um impacto, né? Que ele disse que eu estava na lei da besta tal, e foi horrível. Mas o Senhor cuidou de mim ali na casa dos meus pais. E para mim ir para a igreja, eu tinha minhas estratégias para ir para a igreja. Para mim ir para os congressos, eu tinha minhas estratégias para ir. E tive que ter muitas estratégias para orar, entregar jejum, para dar oferta, para essas coisas. Eu ia na loja, comprava... Eu ia numa caravana para aquelas cidades vizinhas de Barreiras,
Inclusive o Mimoso, Baraúna, Cantinho, Angical, Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, até Corrente do Piauí eu ia. E ali, quando eu via um pastor pregando com a camisa rasgada nas costas, só com a gola da camisa aqui e a gravata aqui, eu olhava, as costas estavam todas rasgadas. Eu ia para o trabalho, eu trabalhava numa fábrica, lá na Bahia, de costura. Quando era meio-dia, eu ia lá no Germano, comprava o tecido. Quando era de noite, eu ia para a casa da irmã Antônia, uma viúva, de frente com a igreja, fazia a camisa. Quando era no outro dia, eu botava no pacote, escrevia o nome do pastor, ia na rodoviária, entregava para o homem do ônibus, entregar lá naquela cidade. E o meu povo não podia saber. Então, irmãos, Zaqueu, né, ele usou de estratégia. Ele queria ver quem era Jesus. E isto é lindo. Você querer saber quem é Jesus. Que muitas das vezes a gente sabe pouco. É preciso saber mais. Aleluia. Porque tem momentos que a gente pensa, oh Deus, que os problemas são maiores do que o poder de Deus. A gente vê muito isso, irmãos. Pessoas cabisbaixas. Pessoas desanimadas. Pessoas querendo desistir. Pessoas dizendo que não consegue. Pessoas dizendo que não sabe. Irmãos, eu gostaria que você fizesse isso aqui na igreja. Ai, mas eu não vou fazer não, porque eu não sei. Porque sabe pouco de Jesus. Então é necessário que a gente, cada dia passe. A gente precisa saber mais de Jesus. A gente precisa conhecer mais a Jesus. Precisa ter essa curiosidade, essa sede, essa doideira, sabe? A gente tem que ser assim, maluco por Jesus, doido por Jesus, assim como ele foi por nós. Será que ele não foi doido por nós? Pela nossa alma foi, irmãos. Sabe? Ao ponto de aguentar tudo, de boca fechada. Ao ponto de aguentar tudo, suportando tudo com muito amor, ainda dizendo, Pai, perdoa eles, porque aqui eles não sabem o que fazem, porque eles não sabem, Pai. Eles não sabem que é para se cumprir, que é para resgate do mundo, Pai, de toda a humanidade. Né? É por isso que tem a Sexta-feira da Paixão. Irmãos, eu fiquei assim, uns 30 anos caminhando na fé sem saber por que chamava Sexta-feira da Paixão. Eu não sabia porque era. Eu falei, o que tem a ver a morte de Jesus com paixão? O que tem a ver a morte de Jesus com paixão? Aí, depois de uns 30 anos, foi que eu fui parar para meditar. Ah, já sei, foi paixão. Sempre quando a pessoa está apaixonada, irmãos. Quantas pessoas lá na Bahia eu vi se suicidar? Porque tinha muito preconceito, sabe, lá na Bahia. Era quando um preto se apaixonava por um branco, o povo não deixava, não. Quando um rico se apaixonava por um pobre, o povo não deixava, não. E assim, se morria, bebia veneno, era uma coisa terrível assim. Né? Mas, Jesus, aleluia, estava preparado, irmão, para a nossa salvação, desde a fundação do mundo. Estava preparado. Estava preparado, olha, irmãos. Olha como é lindo. Jesus estava preparado para aquele dia. Ele estava preparado. Desde aquele dia lá do cordeiro lá, que Deus que tirou o couro lá para fazer as vestes de Adão, mas de Eva, ele já estava preparado. E agora fica nós dando vacilo, sabe? Quanto à vinda de Jesus. É preciso estar preparado, irmãos. É preciso estar preparado, bem preparado. Desde o dia que a gente aceita Jesus, a gente precisa estar. Aleluia, Jesus. Eu acho lindo aquela passagem que foi lida aqui na Santa Ceia. Desde o dia que a gente aceita Jesus, a gente tem que estar com sandália nos pés, com os lombos cingidos, com as amassadeiras nas costas, comendo, irmãos, comendo aqui, ó, comendo a palavra, porque é o nosso maná que nos dá vida aqui. E agora o Nazareno, irmão, estava lá, e agora o Nazareno estava lá na sua rota e a multidão o seguia. Mas Zaqueu foi primeiro, nós não sabemos quanto ele se adiantou e subiu naquela árvore. Quem é estudado, eu estou pregando aqui, porque eu tenho que falar de Calabachó.
das grandezas que Jesus já fez na minha vida, das grandezas que Ele tem feito, das grandezas que Ele está fazendo na minha vida. Irmãos, é tanta coisa linda. Se a gente for contar, tem que fazer vigília, sabe? Tem que emendar uma vigília de 24 horas para cada um contar um testemunho de 20 minutos, de 10 minutos. Porque é vida, irmãos, é coisa linda. Na minha vida, quando eu leio aquele versículo lá que fala assim, vida e vida com abundância, pois eu tomei posse e eu vivo isso, vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. E agora Zaqueu vai, primeiro, antes que a multidão se aproximasse, ele sabia que a rota de Jesus era ali. Pois é, irmãos, a rota de Jesus também. Ele está conosco na nossa casa, Ele está conosco no ônibus, Ele está conosco, né, em todos os nossos caminhos. Mas tem o lugar da fonte, onde a gente precisa vir se fortalecer. Quando todo mundo se reúne, aí é bem gostoso. Eu gosto. Eu só não congrego quando realmente não posso, mas quando eu posso, eu gosto de congregar. E agora Jesus vem com a multidão e os seus discípulos. E quando Jesus chega embaixo da árvore, tinha uma obra de libertação para fazer. Numa área, né? Que Jesus ele chega e ele vai trabalhando na nossa vida, passo a passo, de acordo com o que você vai percebendo, que você vai se despertando. E ele não fala muito, não. Só a presença dele só já é o suficiente. Aí Jesus chega embaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce-te depressa. Desce-te depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. E muitas das vezes a gente está carregado, irmãos. E diz que Zaqueu desceu alegremente. Aleluia. E muitas das vezes a gente só quer ser, pastor, a gente não quer descer. E se o Senhor mandar eu descer, irmã Maria do Carmo, desce dessas suas atitudes, mulher, eu vou ficar alegre? Não, vou ficar chateada. E aí eu não vou ser liberta, não. Não vou ser liberta. Mas aquele que desce, que recebe a correção, é como está escrito lá em Provérbios, aquele que recebe a correção, recebe cura, sabe? Aí Jesus chegou e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, a casa que Jesus estava falando, Zaqueu entendeu por ele ser muito rico. E glória a Deus por isso, que ele tinha condições de dar um banquete para Jesus. Né, fazer bonito, né, quando a pessoa tem condições, significa dizer que, né, ele era rico de dinheiro e pobre espiritualmente. E ali ele providenciou, a alegria dele foi tão grande que ele providenciou um banquete, sim. E aí Jesus vai até a casa de Zaqueu. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a sentir algo diferente. Eu fiquei lendo essa palavra, aleluia, e fiquei maravilhada. Falei, Jesus amado, 40 anos que eu leio essa palavra, aleluia. Mas a palavra de Deus, ela se renova assim, irmãos, como cada manhã a palavra de Deus, aleluia. Se você lê o Salmo 91, todo dia, cada hora é revelado uma bênção, um mistério, uma vitória, porque é lindo demais. E eu fiquei lendo essa palavra. E agora Jesus está lá, na casa de Zaqueu, né? E ali, Jesus certamente estava falando algo lindo para as pessoas, né? Com a sua simplicidade. E aí Zaqueu chega em Jesus, e ali a presença de Jesus, que mais me chamou a atenção, é que Jesus não precisou dizer assim, ó, Zaqueu, eu conheço tua vida. Jesus só disse para Zaqueu o nome dele, que ninguém tinha falado para Jesus, diz Zaqueu, só isso. Jesus não disse mais nada, não, sabe? Mas aí a presença de Jesus começou a queimar na vida de Zaqueu. Aí Zaqueu começou a enxergar que a presença de Jesus penetrou, né? Porque Jesus é a luz, e a luz alumia tudo. E aí a presença de Jesus como luz foi iluminando a vida dele. E ele foi sentindo, ele começou a ver, vixe, meu Deus do céu, misericórdia, não tem um caráter. Eu sou um
cabra muito torto, muito desmantelado. E ali a consciência dele começou a falar com ele. De repente ele chega em Jesus e diz assim: Jesus, sabe de uma coisa, moço? Eu estou maravilhado. Porque ele, com toda a riqueza dele, ele não conseguia ter paz. Com tudo que ele tinha, ele só conseguia ter as pessoas que odiavam ele. E Jesus não tinha nada. Jesus só... Jesus tinha o seu colégio, o colégio apostólico, e eles eram itinerantes, né? Uma hora ele estava nessa aldeia, outra hora ele estava lá, outra hora ele estava na Galileia, outra hora ele estava... E ele ia, né? Chegava, ou quando ele estava na cidade, tinha as casas que hospedavam eles. Quando eles iam a caminho, era tudo na canela, irmãos. Era tudo andando, tudo andando. E quando eles anoitecia, eles armavam acampamento, faziam o fogo, faziam os pães, e Jesus ia para a oração, ia falar com o Pai. E ali, Zaqueu chega para Jesus e diz: Senhor, eu fiz aqui uma autoanálise. Eu fico assim, da sabedoria de Zaqueu. Ele não deixou passar a oportunidade, irmãos. Ele não deixou. Jesus estava na casa dele, mas agora ele também ia abrir também o coração para Jesus. Ele chegou e disse para Jesus: Jesus, eu devolvo, se de alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Então, ali, irmãos, a gente viu uma libertação maravilhosa. Era libertando o homem, né, de ser uma pessoa, estava curando a doença do mau caráter. O homem, ele era um mau caráter. Ele era uma pessoa desmantelada mesmo. Porque tem pessoas que têm uma doença mesmo. É doente, é uma doença mesmo. E ali Jesus entrou, sabe, com misericórdia na vida de Zaqueu. Fez uma libertação na vida de Zaqueu. E Zaqueu, com certeza, não se fala, né? Falou de Zaqueu só isso, né? Porque não precisa falar mais mesmo, porque o Zaqueu foi totalmente liberto, totalmente abençoado, irmãos. Eu também fui, né? Deus foi fazendo a obra, fazendo. Aqui e acolá a gente quer fraquejar, aqui e acolá a gente quer desanimar, mas aí o Espírito Santo diz: opa, desperta. E nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, a gente precisa de Jesus. Não sei se os irmãos aqui que já têm mais um tempo de caminhada, aleluia, Jesus, sabe que nós tínhamos hábitos de cantar corim. Não tinha uns hábitos de cantar corim. E tinha um corim que a gente gostava de cantar, que diz: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, e também batiza com o Espírito Santo. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, e também batiza com o Espírito Santo. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Oh, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz, né? Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. E naquela hora ali, Zaqueu estava negando, né, aquelas coisas erradas. E segue-me. Então, irmãos, todo dia nós precisamos negar a nós mesmos, né? Hoje de tarde foi uma irmã no meu ateliê e estava falando: irmã, eu tinha uma adoração ao meu corpo. Eu falei: irmã, veste a saia e se olha no espelho. Ele: não, irmã, não me olhe no espelho não, que eu fiz um propósito para não me olhar no espelho.
porque eu me achava, eu me adorava. Eu botava um espelho aqui, outro lá, outro lá, outro lá, e eu ficava na frente do espelho me adorando, me adorando. Não foi fácil para ficar liberta. Então, Jesus me libertou. Né? Então, irmãos, a gente precisa, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, fazer como Zaqueu, montar as nossas estratégias para chegar até o fim. Porque Jesus diz lá no livro, lá do Apocalipse, diz assim, aquele que perseverar até o fim. Quando eu estou assim, querendo ficar triste, aí eu vou lá para o livro de Apocalipse, eu não leio todo não, porque bate bastante, mas eu leio os final das cartas lá, que diz, aquele que vencer. Eu falei, eita Jesus, aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver ouvido, ouça, porque eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha, irmãos, a gente precisa abrir a porta, tá, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, aleluia. Que cada um de nós saiam daqui hoje com as nossas estratégias de teimosia, sabe, irmãos? De seguir Jesus, de correr atrás de Jesus, de ser doido por Jesus, de buscar a Jesus. Foi isso que Zaqueu fez. Jesus foi ver a trajetória por onde Jesus passava. Né, irmãos? Então, Jesus não está no bar, Jesus não está no carnaval, infelizmente. Que tem um bocado de crente aí, fazendo bloco de carnaval, fazendo alguma coisa lá. Não, Jesus não está lá, não, irmãos. Jesus está nos templos, Jesus está na igreja, Jesus está no meio do seu povo, abençoando, sabe, irmãos? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Peço aos irmãos, continue orando por nós. O sacerdote lá de casa está sentado ali, bonito, com saúde. Né, irmãos? Jesus cuidando dele. Porque é coisa linda do céu, né, pastor? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmão. A gente está feliz com o nosso Deus poderoso, dá uma glória aí, irmão. Vamos louvar o nome dele, que ele merece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julga fracassar, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixam jogado à solidão. É assim. Esse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. A certeza que está comigo um grande Deus Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, é meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair.
vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Deus está na casa, Deus permanece sempre presente na vida de cada um de vocês, irmão. Vamos crer, vamos confiar que Deus é fiel, irmão. Aleluia, Senhor. É assim. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. A certeza que está comigo um grande Deus Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, é meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. Glória a Deus, aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome